Antes de começar a aula de hoje, um recadinho para você, né? Qual que é o recado? Não sabe, não? Sei não. Entra no Passeio Direto para você ter informações a mais sobre os conteúdos de química que nós trabalhamos aqui. Lá nós temos vídeos exclusivos, não é isso? Isso mesmo. Além disso, você pode nos seguir lá dentro da plataforma para ter acesso a esse material exclusivo que a gente posta e alguns outros vídeos que já estão aqui no canal, mas que tá lá de uma maneira organizadinha também. Então não perca tempo, entra no Passeio Direto, porque além do nosso conteúdo, eles vão encontrar o quê? Muitos mais conteúdos para uma melhor aprovação sua, né? Mais rápido e mais simples. Então não perca tempo, entra logo no passeiodireto.com. Vou colocar aqui o passeiodireto.com. Fechou. E aí pronto, né? Eles mandam ver lá, né? Vamos pra lá. Então vamos pra lá. Fala, galerinha, beleza? E aí, galera, vocês estão sobre pressão? Pressão? Brincando, gente. Sem pressão. Sem pressão. Pra você estudar de boa, tranquilo, né? Boa, pra você ser aprovado no vestibular. Então chama a vinheta hoje que a gente vai continuar falando sobre as variáveis de estado de gás e vamos falar sobre pressão. Pressão. Galera, o que seria pressão? A pressão é a medida da força pela área que essa força é aplicada. Quando você pensa assim num prego, o prego ele tem uma ponta fininha e uma cabeça, né? Se você pegar a ponta fina, coloca sobre a madeira e bate no prego, toda a força aplicada, ela é aplicada num único ponto, exercendo uma pressão extremamente alta, porque você está exercendo a força por uma área muito pequena. Então, a força pela área que ela é aplicada, nós temos uma pressão. Essa pressão extremamente alta faz com que a madeira se abra e o prego consiga penetrar. Agora, tenta fazer isso com um prego invertido. Pega o prego, vira ele de cabeça para baixo e tenta enfincar ele na madeira. Você vai precisar de muito mais força. Por quê? Porque agora a força aplicada sobre o prego, ela está se espalhando por uma área maior. Ou seja, ele está exercendo uma pressão menor porque essa força ela se dispersa por uma área grande. Você tem ali uma pressão reduzida. Essa pressão ela é força pela área. Lembrando que unidade de força é o Newton, unidade de área é metro ao quadrado. Newton por metro ao quadrado é igual a Pascal, que é a unidade de pressão que seria do sistema internacional. Força pela área que ela é aplicada, pressão. Quando nós falamos de pressão de gases, imagine que aqui tem um gás, né? E na verdade tem sim, só que você não consegue enxergá-lo. Essas partículas de gás, elas estão em constante movimento, o tempo todo estão em movimento. E na hora que elas estão em movimento, elas se colidem entre si e com os objetos que estão imersos nesse gás. Eu, por exemplo, eu estou sofrendo o tempo todo colisões de partículas gasosas. A partícula ela bate aqui em mim e exerce força. Só que essa força dessa partícula ela é distribuída por toda a superfície do meu corpo. A força pela superfície do material ela vai ser chamada de pressão. Então o ar ele está exercendo uma pressão sobre mim. Assim como qualquer gás exerce pressão sobre os corpos que estão em contato com ele. Se você pega aqui, ó, a pressão de um gás é o resultado das colisões das partículas desse gás sobre a superfície dos corpos. Quando eu pego lá um recipiente e dentro desse recipiente tem umas partículas gasosas aqui dentro, essas partículas gasosas se colidem com a superfície do recipiente, exercendo força que dispersa por todo o volume do recipiente e é chamado de pressão do gás. Galerinha, quem propôs uma coisa muito legal sobre pressão foi esse cara aqui, ó, o Thor. Mas não é o Thor da Marvel, né? É o nosso Torricelli, o cara chamado Evangelista Torricelli, que nasceu na Itália e foi contemporâneo de Galileu Galilei. Eles já chegaram a trocar algumas ideias ali. Olha só, o Torricelli ele fez o experimento com um líquido de mercúrio, com a cuba e com um tubo com mercúrio. Isso no nível do mar.
tá bom? Ele pegou esse tubo e virou de cabeça para baixo. E aí ele virou para cá e esperou esse líquido de mercúrio descer. Nesse líquido, ele conseguiu medir através desse tubo que desceu e ficou preso aí em 760 milímetros de mercúrio, que é quando o líquido de mercúrio parou de descer, igualando a pressão interna com a pressão externa, fazendo com que o líquido ficasse suspenso ali, sem descer, sem sofrer uma atividade da pressão externa. Então o que aconteceu? Ele igualou a pressão de fora com a pressão interna. Quer dizer que então 760 milímetros de mercúrio são equivalentes a 1 atm. 1 atm é a pressão atmosférica. E se essa pressão é igual a 760 milímetros de mercúrio, nós podemos utilizar ambas as unidades. Agora, esse milímetro de mercúrio, como quem fez foi o Torricelli, você pode ver aqui em alguns enunciados a palavrinha Thor, tá bom? Não sei se o editor vai pôr um martelo aqui na minha mão do Thor, mas é bem provável que não, né? Ou não? Porque nós temos um editor, nosso estagiário é bem fraco mesmo, você pode ver nas nossas edições. Só não, tô treinando. Agora, pira só, essa coluna aqui, ó, é como se fosse um teto na nossa atmosfera. É realmente isso? É realmente isso. Existe um teto. Em vez de você bater a cabeça nesse teto aí, você não consegue ver, é um teto invisível. Mas onde existe um limite, onde o nosso ar atmosférico, ele ocupa, né? Que é o nosso mundo e tal. Temos os limites da atmosfera. Então, galerinha, aqui nós temos 1 atm, porque vai do limite da atmosfera até o nível do mar. Então a gente chama isso de uma atmosfera. Como eu e o tio Soneca, a gente mora em Goiânia, e Goiânia é mais ou menos uns 700 a 800 metros acima do nível do mar, nós temos uma pressão menor do que 1 atm. Então nós temos uma pressão aqui menor do que uma atmosfera. Agora, para quem está dentro do mar, a cada 10 metros, né, ou então está abaixo do nível do mar, a cada 10 metros dentro da água, aumenta essa pressão em 1 atm. Então pensa comigo, se a pessoa estiver aqui a uns 30 metros abaixo do nível do mar, seria a cada 10 metros 1 atm, mais a pressão atmosférica, lembrando sempre de somar ela. Então teria 4 atms de pressão naquela pessoa a 30 metros abaixo do nível do mar dentro da água. Beleza, galerinha? Agora, essas unidades, elas têm conversões, né? Nós temos aqui 1 atm, pode ser 10 a quinta Pascal, e 1 atm pode ser aproximadamente 1 bar, que é chamado de barômetro. Esse aqui é muito utilizado em navegações, em objetos náuticos, né? Submarinos, navios, embarcações, é muito utilizado o bar, beleza? Não é um bar de verdade, né? É só uma unidade de medida, beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre pressão, né? E quanto maior a pressão sobre o corpo, maior a força que ele exerce maior a força que as partículas exercem sobre os corpos ali, né? Por isso, quando você vai muito fundo no mar, a pressão pode ser tão grande, né? Um submarino pode não aguentar essa pressão. Por isso que não dá para ir tão fundo assim no mar com qualquer submarino, digamos assim. Por isso que até hoje não achamos o corpo do Jack, né? Do Titanic, verdade. Né? E às vezes quando você faz mergulho, você tem alguns problemas de ouvido por causa da pressão que é exercida sobre ele. Na verdade, o nosso ouvido ele depende muito da pressão atmosférica. Isso mesmo. Então quando você tem alterações de pressão muito alta, você sente talvez uma dorzinha no ouvido. Quando você igual no avião. Exatamente. Quando a gente vai andar de avião, eu faço assim, ó, para aliviar um pouco a pressão sobre os ouvidos. Isso então, mesmo. Galera, é isso sobre pressão. A gente se vê aí na nossa próxima aula sobre variáveis de estado de gás ainda. É nóis, valeu, tamo junto. Antes de começar a aula de hoje,